A sociedade como um todo discrimina muito os pobres e principalmente as trabalhadoras rurais. Há uma discriminação porque você mora no campo, porque você fala de outra forma, porque você vive de outra forma. Existe um preconceito em cima disso. Então, as trabalhadoras precisam se fortalecer juntas, coletivamente, para enfrentar essas dificuldades e dar o seu recado e dizer que também são gente, que também são importantes, que também tem uma parcela importante de contribuição. É assim. Não está caixando na outra, não. É assim. Não está caixando na outra, não. A pessoa acaba catando coisa aqui, a pessoa agora, mas não serve porque... Eu sou de uma comunidade negra com o nome de Cafundó dos Crioulos. A nossa comunidade aqui, o povo é sonhador, o povo é alegre, o povo aqui é 100% católico. Nós nascemos para ser gente. E nós somos gente. Ele teve a coragem de parar o carro no meio da rua e rir da cara da gente. Mas vocês estão querendo libertação? Que libertação é essa? Que hoje eu já me reconheço como uma nova Lauridete, uma nova mulher, porque antes eu era cega. Eu sou mulher, eu sou trabalhadora rural. O movimento de mulher é muito bom, porque liberta não só o nosso corpo, como liberta nós dos patrão, né? Liberta dos filhos, liberta do esposo, do namorado, de tudo. Eu não quero mais voltar para aquele lado que eu deixei, né? Sem café, sem nada, vou pra minha roça. Quando é meio-dia, que dá 12 horas, agora vou embora, ver se aprende a moça. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus, com as mãos grossas. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus. Às vezes você vive uma realidade de opressão e de injustiça achando que ela é natural, né? Só quando ela coletiviza, quando socializa, quando você passa ela para o social, aí você percebe que é uma monstruosidade. Quando você pergunta a uma trabalhadora se ela trabalha, não, às vezes, não trabalho, só ajudo o meu marido. E aí ela vai para a roça, ela cozinha, ela lava, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos pequenos animais. Então é tudo isso que ela faz. Ainda diz que só ajuda, imagina se trabalhasse. Chegar em casa às 5 horas da tarde, 4h30, com fome, depois que chega que vai se alimentar. Às vezes chega que vai comprar para fazer ainda o almoço, porque não deixou. Aí é uma situação triste, né? Pesa muito para a pessoa enfrentar uma barra dessa. Mas você sabe que quando a gente ganha uma coisa, tem que se fortificar com ela mesmo, né? Então é o que a gente vê, é isso. A gente tem que lutar por isso mesmo, né? Os patrão, eles davam assim a terra a gente, pra gente trabalhar, vamos supor, você vai trabalhar aqui, mas o melhor pedaço de terra eu dou se você fazer amor comigo, né? Então a gente tinha que ficar escravo a ele, sujeitar ele para poder ganhar mais um cartaz, né? De uma terra mais melhor, né? Elas têm conseguido se colocar para a sociedade, né? Que existem, que trabalham, que produzem, né? Que fazem muita coisa por esse país. E que mereciam, né? Que merecem ser reconhecidas. Tudo começou quando eu entrei no movimento sindical rural e percebi muito fortemente a ausência da mulher. Eu fazia reunião com 100, 150 homens e não tinha nenhuma mulher. Quando era para trabalhar, era todo mundo junto. E quando era para decisões, para reunião, que ter uma tomada de decisões, as mulheres eram escanteadas, né? As mulheres não falavam nas reuniões, porque que elas confirmavam tudo que os homens falavam, mas elas não tinham autonomia de decisão. Comecei a me preocupar, a discutir com outras amigas, e aí iniciamos a organizar as mulheres, as trabalhadoras rurais.
nós viajávamos para o interior do sertão e aí a gente encontrava 2, 3, 4 mulheres, no máximo 5, e começávamos a discutir. Primeira reunião foi difícil aqui para nós. Nem só para mim, mas para todos nós, né? E para mim também, por causa que era uma dificuldade para mim. Além de eu não entendia nada, né? Não entendia. E também, o marido também meu era muito... não compreendia nada disso, né? Aí eu tinha aquela vontade de participar, né? Para entender. Mas era difícil por causa que eu não entendia e não tinha vontade que eu também... que eu aprendesse, né? Porque se ele tivesse vontade, aí era mais fácil para mim. A gente, como trabalhadora rural, a gente tinha muito medo, só não sabia o que era, né? Então a gente ficou assim nervosa, mas ela convidou para a Serra Talhada. Eu fui uma das primeiras mulheres que discutiu o movimento de mulher no Sertão Central, aqui em Serra Talhada. As primeiras reuniões foi muito difícil para a gente, porque a gente não tinha condição, não tinha transporte, não tinha finança. A gente sofria muito, andava muito de pé, passava fome, né? Nos começos da reunião a gente ia, cada um levava seu pouquinho, uma levava um pouquinho de feijão, outra levava um pouquinho de arroz, outra levava um pouquinho de farinha, outra levava um ovo. Começou a reunião desse jeito. Eu sentia que havia dificuldade de entender como é que nós vamos encaminhar essa luta à frente. Mas depois a gente viu que juntas, com cabeças iguais, a gente tem condições de levar as ações à frente. Foi ali que eu aprendi, clareei minha vista. Até aquele momento eu era cega. Algumas coisas eu tinha de mim mesmo, mas muitas coisas eu aprendi no movimento. A ver meus direitos, onde eu devia estar, onde eu devia participar, de que eu devia participar e que marido, nem pai, nem família nenhuma impede quando a gente quer e quando a gente reconhece mesmo, conhece nossos direitos de mulher. Comecei a participar e vi o pessoal falando e era aquelas coisas, a gente comecei a me enganchar, eu comecei a ver as coisas, aí o mundo ampliou na minha cabeça, aí foi abrindo aquele leque, aí que vi que hoje, se a gente for procurar sempre plantar debaixo de um pé de árvore grande, a planteira a gente não vai nascer nunca, só nasce se plantar no solo que Deus tudo sabe, né? Se fosse para varrer uma casa ou lavar um prato, eu achava que era eu que tinha que fazer. Porque se eu pedisse ele para fazer, aí eu já achava que era coisa demais. Já hoje não. Então, combinado, se eu barro uma casa, ele pode lavar um prato para mim, ele barra a casa para mim, faz uma comida para mim, já estão, a igualdade já está mais bem chegando, né? Aquela que estava com problema na gravidez, assim. Ela morreu no dia 10 de fevereiro. O trabalho de base é a sustentação do movimento, é que a gente busca as forças. Hoje eu estou na Secretaria do Movimento, no movimento do Nordeste, mas eu não acredito nesse trabalho maior, que é o trabalho do Nordeste, ser esse trabalho pequenininho. Aí foi aos poucos que fui me tocando. Foi assim como se as primeiras cartas, né, o A com B, o B com A, depois formava a bola, depois formava as frases. Quer dizer, eu fui assim. E por isso eu continuo dizendo que eu tenho muita paciência para trabalhar com as mulheres, porque quando às vezes elas não entendem, a gente sabe que é porque elas ainda não entenderam. Assim como eu levei muito tempo para entender o que era o movimento de mulheres. Cada reunião que se fazia, cada encontro que se ia, a gente aprendia coisas novas. Tanto do lado bom, positivo, como do lado das tristezas, das emoções, dos choros, da vida de cada um. Quando a gente saía, eu e essa velhinha que está aí, quando a gente saía para uma reunião, que chegava, eles perguntavam onde nós tínhamos trazido o direito das mulheres, se era na bolsa, o que era, se era dinheiro, o que era que nós tínhamos trazido, onde era que nós tínhamos trazido o direito da mulher. Os homens também, né, acham que é aquela mulher que faz isso, procurando outro caminho, né? Só que a gente não vai olhar para esse lado aí, a gente tem mais aqui fazer de uma maneira que tá com os olhos fechados para aquele lado e aberto para onde a gente está seguindo, né? Porque se a gente for dar atenção àquele lado ali, o lado da outra também que está criticando, que não entende, a gente também vai ficar pelo mesmo lado, né? Até enfraquecer a luta e aí não vai para frente, né? Então a gente tem que fazer isso. Antes de aparecer esse movimento de mulheres, as trabalhadoras eram muito paradas. As trabalhadoras, elas não entendiam nada, elas não sabiam conversar, elas não sabiam
se explicar, elas ficavam muito paradas dentro de casa, elas apanhavam dos maridos, ficavam caladas, não contavam nem para os vizinhos. Elas sentiam uma doença, tinha vergonha de chegar a outra companheira e contar o que era que estava sentindo. E hoje em dia elas desenvolveram muito, porque ninguém sofre mais calada. Esta luta não é fácil, mas tem que acontecer porque nós mulheres que somos organizadas, temos que chegar ao poder. Numa das viagens que nós fomos participar do encontro feminista em Bertioga, aí nós encontramos, Pernambuco encontrou as trabalhadoras da Paraíba. E aí nós passamos a caminhar juntas, Pernambuco e Paraíba. E aí surgiu a ideia de organizar o Nordeste. Nós fomos descobrindo endereços, descobrindo mulheres que estavam em organizações, que estavam com vontade de iniciar organizações. E aí nasceu o MMTR Nordeste. Pois a gente na Paraíba sentia vontade de saber como é que era a organização das mulheres do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, de Piauí, do Sergipe, dos outros estados. E aí, como saber como é que essas mulheres se organizavam? Então foi assim meio difícil porque nós todas trabalhadoras rurais, nós não tínhamos dinheiro, era difícil de se deslocar para os outros estados. E aí houve a primeira reuniãozinha com pouquíssimas mulheres na Paraíba, na capital, João Pessoa. Ficamos de 86 a 96, nós ficamos colaborando assim, mais diretamente, participando da assessoria do movimento, elaborando relatórios, organizando os encontros, fazendo projetos de financiamento do movimento. Não tinha absolutamente nada, recurso nenhum. Ficava no grupo em Pernambuco, nos estados do Nordeste, porque o trabalho todo que a gente teve foi de tentar organizar, atingir o Nordeste todo. O MMTR, ele tem várias caras, como eu digo, nos estados. Em um estado ele é ligado ao movimento sindical rural, em outro estado ele é autônomo, em outro estado ele é ligado a uma ONG, em outro estado ele é ligado à igreja. Então ele tem várias facetas, né? Que um dos detalhes importantes do MMTR é a gente ter conseguido reunir o Nordeste com trabalhos e metodologias diferentes. E conseguimos trabalhar respeitando essas diferenças e aproveitando esses espaços e avançando. Os momentos mais importantes, para mim, foi essa iniciativa de se criar esse movimento, foi um momento muito importante para nós trabalhadoras rurais. Depois a formação da coordenação desse movimento que sustentou essa articulação no Nordeste. E a outra coisa muito importante foi a questão da gente ter registrado quanto movimento, né? Hoje a gente tem sede, é registrado com estatuto, tudo, então que de 3 em 3 anos há uma eleição onde se tem uma nova coordenação. Isso é muito interessante. E também os encontrão do movimento que acontece, aonde reúne mulheres de todo o Nordeste. Aí é uma festa. Foi muito boa, eu gostei porque eu só conheci as pessoas aqui e passei a conhecer a realidade de outros estados. Até eu pensava que as trabalhadoras rurais só eram sofridas aqui na Paraíba. Só tinha dificuldade de sair de casa as mulheres da Paraíba. Os maridos só eram, como se diz, machistas aqui na Paraíba. Mas foi através dessa troca de experiência com os outros estados, com as mulheres dos outros estados, que aí eu tomei conhecimento que o sofrimento da trabalhadora rural, da mulher, a um todo, não tem muita diferença. Porque na medida que a gente sai de um estado para outro, você aprende mais coisas, você tem novas experiências. Isso para a gente é muito importante. Tanto para nós mulheres como para a própria organização. E por último também a iniciativa que o Movimento Nordeste teve em fazer esse encontro do qual eu falo, que aconteceu em setembro do ano passado, aqui em Fortaleza, que foi de todas as mulheres da América Latina. Foi assim uma coisa, uma representação de 22 estados, foi uma coisa assim que nos amadureceu muito, de ver essa diversidade de todo esse continente que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, mas mesmo assim muita coisa idêntica que a trabalhadora rural tem em toda essa América Latina. Ainda temos dificuldades, porque continuamos com as dificuldades financeiras,
continuamos com as dificuldades das distâncias, mas hoje a gente tem um quadro de lideranças, né, que já diz por onde o movimento deve ir, que já discute os seus problemas, que já consegue fazer discussões profundas da vida da mulher, da organização, a nível de base, a nível de município, a nível de estado, a nível de país e a nível internacional. Estamos num programa político. Um pé de ave, né? Significa a força. Ele teve, o movimento nasceu daquele pé de ave, a força. Significa uma coisa assim forte, que eu não sei nem dizer, né? Que cresceu aquele com um pé de ave forte, que deu fruto. E até hoje é o lugar que eu mais me sinto bem, é na organização das mulheres. É onde eu fico à vontade, onde eu gosto, onde eu digo, eu escuto. Outra coisa que a Vitória também é a valorização da arte delas. A poesia, a cantoria. Elas têm um livro de poesia, têm um livro de cantos. Tudo isso são coisas assim, importantes. A organização de mulheres funciona também como um momento de lazer, né? Aí, há casos assim, de encontros em que a gente faz um forró assim, à noite, que a gente chama de noite cultural, né? Encontro de 3 dias, mas a gente tira uma noite para fazer uma festinha com as mulheres. Aí as mulheres dançam ali e tudo. Aí tem depoimentos incríveis assim, de mulheres, tá com 40 anos que eu não dançava. Ou seja, desde o dia do meu casamento eu nunca mais dancei. O meu marido vai pra festa sozinho, eu tenho que ficar com os meninos, né? Então assim, essa coisa assim da alegria de se encontrar, de poder brincar, de poder trocar ideias com as outras mulheres, né? Isso dá assim um ganho muito grande. Nós temos que acompanhar os grupos e temos que buscar as informações a nível nacional para manter nossas companheiras do movimento informadas dos seus direitos e deveres para com essa sociedade. Ela sempre conta e diz, Maria não sabe de nada, quem fala aqui por ela sou eu. Essa Maria, de repente, disse, momento aí que não, que eu sei sim. Eu posso não falar muito bonitinho, me atrapalhar, né? Mas eu sei dizer sim. Quem sabe o que tem que dizer sobre as dificuldades sou eu, então vou falar isso. Eu já tenho conseguido várias vitórias, por exemplo, a importância da mulher no sindicato, a importância da mulher na associação, na cooperativa, em diversos movimentos, a importância da mulher na política partidária, porque antigamente nós não podíamos votar, nem ser votado. Lutamos pela questão da documentação da trabalhadora rural, que aqui no Brasil é um escândalo. É uma coisa horrível, pelos dados que se tem. A gente vê que a trabalhadora rural aqui no Brasil, de 18,5 milhões de mulheres trabalhadoras rurais que existem no Brasil, apenas 3 milhões têm todo o documento e comprovam sua atividade. O restante não tem. O documento que as mulheres ainda têm são certidão de nascimento e título de eleitora, porque os políticos investem muito para cada pessoa ter seu título para votar para eles na época das eleições. Para conseguir esse salário maternidade, o MMTR teve uma grande contribuição, posso até falar que foi 95%, porque quem puxou foi o MMTR, aí o movimento sindical teve vergonha e entrou. Me perdoe porque eu falo muito assim, se ele vira me mata, mas é verdade. Outra coisa, trabalhando também com as crianças, sobre a cidadania, a importância da gente se encontrar, sobre a valorização da terra, da água, da ecologia. E que essas crianças também, elas vão crescendo e vão poder ajudar os pais, a família. Eu acho que no futuro a gente tem muito mais que lutar, a educar nossos filhos, né? Para que não se subordine a tanta discriminação que a mulher passa. Principalmente a mulher da roça. E de todas as dificuldades, as pessoas que mais lutei, que mais teve dificuldade e tem até hoje, foi mesmo ter enfrentado o próprio esposo. Eu sou casada, tenho 7 filhos, 6 filhos homens. Casaram 2 e eu tenho 4 dentro de casa. Então eles já sabem lavar bem a roupa deles, eles já sabem cuidar da comida. Eu saio sempre. Estou fora de casa,
Mas quando eu chego em casa, eu acho as coisas mais ou menos no lugar. Então eu conquistei isso com esforço. O meu marido também às vezes fica com a cara meia troncha, mas já se acostumou, sabe que eu saio mesmo. E eu tô sempre saindo. Não é saindo porque não tenho o que fazer. Eu tenho tanto o que fazer e faço tanto que sou obrigada a sair. Hoje a gente vê que ainda tem mulheres que morrem do câncer mamário, né? Câncer do útero. Ainda existe abortos ilegais e isto é muito ruim. E nós, mulheres, temos que procurar um jeito como se preocupar e lutar para conseguir mais, como é que se diz, mais apoio nessa questão da saúde. E nós vimos que para nós ter saúde, precisava da gente ter muito tipo de alimento. E nós pensamos em criar um pomar. Mais para trás, as mulheres não sabiam que a gente tinha esse dia. E com as descobertas das reuniões, dos encontros, das caminhadas, a gente descobriu que nós temos o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. O movimento para mim significa, primeiramente, uma grande escola. Um lugar onde a gente aprende, onde a gente desenvolve. Eu mesmo, que eu aprendi no movimento, eu não tenho dinheiro que pague. A gente aprende e a gente também ensina. Porque a gente não é formada em letra, mas a gente tem a nossa formação do viver, do trabalhar, da participação, da nossa luta, né? A gente tem uma formação de sofrimento. Sempre tinha aquela imagem, mulher não vale nada, mulher não vale nada. Mulher não tem direito a isso, isso e isso. Mulher não vale... E as pessoas conquistar, como hoje a gente vê, tantas mulheres participando de tantas coisas. Nós mulheres do campo, nós somos quase todas analfabetas. E eu digo isso, eu não tenho assim, nenhuma vergonha de dizer isso, mas me deixa constrangida de a gente saber que não tivemos oportunidade de estudar. Mas a gente não para por aqui, a luta continua e hoje com certeza o quadro está melhor, porque já tem mulheres se preocupando em ir para a escola, fazendo a primeira série do primeiro grau, a segunda série. Já tem mulheres do campo assim, inscritas no telecurso do primeiro grau. Isso é muito importante para nós, porque é uma conquista. Através do próprio movimento que a gente participa, as oportunidades que eu já tive de conhecer outros países, outras realidades, isso para mim é uma coisa que eu não vendo por dinheiro nenhum. Naquela conferência da China foi muito importante, eu estive lá, né? Isso me cresceu muito também e me deu uma aprendizagem assim na vida, né? Tive outra oportunidade de conhecer a realidade agrária e agrícola da Itália, justamente fui convidada porque faço parte desse movimento, sou conhecida pelo movimento, né? E tem na luta eu não fujo, pelo direito da luta eu não fujo, pela igualdade da luta eu não fujo, pra construir uma nova sociedade. E hoje em dia, graças a Deus, eu sei brigar, né? Mas sei brigar assim, com amor. Eu me descobri através dos movimentos e eu aconselho que as companheiras que ainda não fazem parte de uma organização, do movimento de mulher ou de qualquer outra organização que seja, um movimento popular, procura participar, porque é a melhor coisa do mundo. Você se sente útil, você se sente a pessoa capaz de realizar alguma coisa e fazer alguém realizar também. Eu quero ver forte mesmo, todo mundo na igualdade, todo mundo ser valorizada, a igualdade ser geral mesmo. O homem e a mulher, o direito do homem e o direito da mulher ser igual. A mulher ter o trabalho, ela ser lavradora, ela ser reconhecida como uma lavradora. Ela ser toda documentada, ela ter a mesma organização mesmo, boa, forte mesmo. Esse modelo patriarcal que a gente vive, tanto sofre a mulher como sofre o homem. Então a gente tem que criar uma outra visão de mundo, uma outra concepção de ser humano, né? Onde haja igualdade, onde haja respeito, onde haja companheirismo. Que a gente quer transformar aquela mulher que vivia lá na cozinha, que vivia cuidando só dos filhos, para que ela conheça a sua realidade, né? A sua cidadania. E que ela busque a participar, que ela procure conhecer realmente os seus direitos. Então, acho que o movimento é isso, a gente
procurar a sua cidadania. Esse movimento, às vezes, é como uma grande procissão. Às vezes tem um que vai lá na frente, tem outro que vai mais atrás, tem outro que vai no meio, tem outro que vai bem lá atrás. Mas a gente quer que essa grande procissão um dia chegue no objetivo, né? Partilhando, né, essa vida da gente, seja onde a gente estiver, e que juntos vamos alimentando essa esperança de estar mais perto de uma libertação verdadeira, uma libertação que todas nós sonhamos. Eu sei que foi muito bom o movimento de mulher, porque nós já choramos muito, é claro. E já vi muita amiga morrer, né? Por causa da libertação da mulher. Mas nós já rimos muito. Nós já rimos. Agora nós estamos rindo. Como é incrível, assim, como as mulheres, apesar de tudo que passam, assim, ter essa alegria, assim, de viver, essa vontade de viver, essa garra, essa disposição, assim, uma força muito grande que elas têm, né? Que tiram a gente, às vezes, não sabe nem de onde, né? Tem problemas? Tem. Tem dificuldade? Tem. Agora tem avanços? Tem. Eu tenho admiração de como conseguiram se organizar, de que começaram praticamente do nada, de 2 pessoas, de 8 pessoas, de uma reunião pequenininha numa comunidade lá, sim. E de repente você vê hoje um volume de mulheres engajadas, participando dos sindicatos, se reunindo, discutindo outras coisas, mudando suas vidas, suas mentes. Tiro o chapéu. Eu acredito que eu só ganhei. Porque perdido foram os anos que eu passei sem conhecer a vida, sem saber que eu era gente, sem saber que eu era responsável também pela essa transformação dessa sociedade. Então eu só ganhei com isso. Para mim é tudo. É tudo porque eu gosto, porque às vezes a gente vai olhar o lado da dificuldade que a gente passa, né? Mas quando a gente chega lá, que se encontra com os companheiros, a gente supera aquilo. A gente supera e agora a gente se sente forte. Para mim o movimento de mulher foi um amor, foi uma coisa gostosa, foi uma coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida. Foi o movimento de mulher, a libertação da mulher, né? Quem diz que a mulher não participa da produção econômica do país está errado, não vê a realidade. Basta escutar o que este verso diz. A mulher vai pra roça todo dia, volta meio-dia para o almoço preparar. À tarde volta novamente ao seu roçado, lembrando o gado e o preparo de jantar. Na sua roça produz tudo que precisa para o país ter boa alimentação. Cultiva o milho, a batata, a melancia, arroz, machixe, macaxeira e feijão. E o algodão para o nosso vestuário se faz bem caro após a fabricação. Mas sua fonte nasce do mesmo trabalho, é necessário sua valorização. Se todo homem tem trabalho e energia, e todo dia tem uma boa produção, sua mulher passa o dia na cozinha, em toda linha tem sua participação. E na escola faz tudo por seus alunos, cuida do ensino cumprindo do seu dever, orientando e educando com carinho, faziam tudo para esse Brasil crescer. E na saúde, atendente ou secretária, em toda área participa muito contente. É impossível um trabalho neste mundo, por mais profundo, sem mulher estar presente. Por tudo isso eu tenho profunda certeza e a clareza do que o meu verso diz, que sem mulher não existe produção, sustentação aos destinos do país. Que sem mulher não existe produção, sustentação aos destinos do país.